Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom ter você aqui comigo em mais uma live, né? Em mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que de domingo a domingo vai ter um vídeo novo, sempre às 9 horas da noite. Você vai acompanhar um vídeo novo, um vídeo inédito aqui no nosso Imprensa Vascaína. Hoje vamos falar do basquete, né? Do Vasco da Gama. Mas antes da gente começar a falar do basquete, hoje perdemos aí o maior nome do basquetebol brasileiro, o nosso eterno Oscar Schmidt. Quero aqui desejar os meus sentimentos aos seus familiares. O Oscar Schmidt, o maior atleta, né, de basquetebol brasileiro. O nosso eterno Monsanta descansou. Então, mais uma vez aqui, o Imprensa Vascaína, né, deseja a família do Oscar Schmidt, os nossos sentimentos aos familiares. Agora vamos aqui ao nosso programa de hoje, porque tem uma bomba, né? Bomba aí no Vasco da Gama, que é em relação ao basquete do Gigante da Colina. Que é isso, Mosqueira? Problema grave no Vasco. A informação jornalística está aí com exclusividade. Peguei lá do estagiário do Vasco e também do Colina 1927. Mas eis a opinião do estagiário. É inaceitável que o vice-presidente de esportes olímpicos não saiba, ou pior, que descubra pelas redes sociais. A responsabilidade é dele. Renato Brito e GG precisam ser responsabilizados. E mais uma vez, o problema fica exposto. Uma associação desorganizada. Deixa eu só mudar o som aqui, que deve estar com o som do. Deve estar. Deixa eu voltar aqui. É uma associação desorganizada, inchada de egos. No fim, tudo que o Ortega vem dizendo está se provando verdade. E quem paga a conta, é claro, né, gente? É a gente. Nós, torcedores do Gigante da Colina. E aqui a matéria do Colina. Vou colocar ela aqui em português. Pô, é pra estar em português, gente. Aqui, exclusivo. Os detalhes sobre o basquete do Vasco da Gama. Informação aí da Gabi Pieroni, Cauê Rodrigues e do estagiário Vasco. Parabéns pelo trabalho, pela apuração. Eduardo Cassiano, vice-presidente de esportes olímpicos do Vasco, não é o único responsável pelo desempenho patético. O patético é por minha conta. Do clube na temporada, principalmente pela Liga Nacional de Basquete, a NBB. Segundo a apuração do Colina, né, 1927, né, da Gabi Pieroni, Cauê e do estagiário, Cassiano não esteve à frente do basquete nesta temporada. O mesmo só soube, isso é lamentável, que o Vasco disputaria essa temporada por meio das redes sociais. É lamentável o associativo do Vasco da Gama. Renato Brito, segundo o vice-presidente geral do Vasco, foi o maior responsável. E a apuração do Colina, hein? Foi o maior responsável pelo planejamento do clube. Que planejamento de M3 pontinhos, hein, seu Renato? Eduardo dava suporte no basquete apenas quando solicitado. Assim como na época do ex-investidor Pedro Ortega. Fato que não se repete no futsal, onde o Cassiano é o principal responsável. Aliás, no outro sábado, Vasco e Corinthians pela Liga Nacional, pela Copa da Liga Nacional de Futsal. E aqui embaixo, além de Renato Brito, George Chaia, o GG, o ex-jogador de basquete também esteve à frente do projeto Vasco da Gama nas quadras nesta temporada, que teve um desempenho muito abaixo do esperado, sendo rebaixado na NBB. Parabéns pelo trabalho aí da galera, Gabi Pieroni, Cauê Rodrigues e também o estagiário no Vasco. A galera do Colina 1927, que trouxe a bomba da semana em relação ao basquete do Vasco da Gama. Isso mostra que o associativo é uma desorganização, para quem não gosta de SAF. O Eduardo Cassiano, segundo a informação do Na Colina, do Colina 1927, desculpa, só descobrir via rede social, escancara a vergonha que é o associativo do Vasco da Gama. E Renato Brito,
Que péssimo trabalho, hein? Que péssimo trabalho. Um planejamento lamentável no Vasco da Gama. Tiraram o Pedro Ortega, o Pedro Ortega pediu para sair, eu não entendo essa polêmica. É um disse-me-disse. É um disse-me-disse lá no Vasco da Gama. Então eu não sei se o Pedro Ortega tem razão, se o Pedro Ortega não tem razão. Fato é, vascaínos e vascaínas, que um planejamento de M3 pontinhos que foi feito lá no Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. O Vasco rebaixado e no final de tudo, quem sofre somos nós, torcedores do Vasco da Gama. Com o associativo fazendo cagadas, quem sofre somos nós, torcedores do Vasco da Gama. Então, ó, é isso. Mais uma vez aqui eu quero desejar os meus sentimentos aos familiares do Oscar Schmidt, o maior nome da história do basquetebol brasileiro, o cara que não jogou a NBA para jogar pela seleção do seu país, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Mão Santa, descanse em paz. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela tua audiência, pela tua paciência. Amanhã eu não sei se eu consigo fazer live ainda, tá? Pela baixa de inscritos ainda no canal, isso é normal. Mas no TikTok amanhã tem live. 6 horas eu começo a live para Vasco e São Paulo, e o Vasco tem a obrigação de vencer o São Paulo em São Januário. Valeu, galera. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Aquele abraço e saudações vascaínas.